Olá, eu sou a Amanda e você está no canal Sobre a Leitura. No vídeo de hoje eu vim falar sobre adaptações de livros do Stephen King. Vem comigo? Bem, pessoal, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês porque são diversas adaptações que o Stephen King tem e muitos acabam não sabendo da existência delas, né? Algumas eu também não sabia que existiam. E até porque, como o King é um autor muito versátil e tem alguns livros de drama, às vezes as pessoas nem sabem que é dele, né? Porque as pessoas ficam muito com isso na cabeça, né? De que o Stephen King só escreve terror. Então resolvi trazer esse vídeo aqui para que vocês também conheçam outras adaptações do Stephen King, além das mais famosas, né? Que provavelmente todo mundo já sabe que é dele, né? Tipo It. Eu vim trazer esse vídeo para ir um pouco mais além. Mais à frente eu vou trazer também o vídeo sobre adaptações de contos, porque o Stephen King tem livros unitários, né? Alguns com volume 1, volume 2, mas ele tem muitos livros de contos também, e esses contos também geraram adaptações. Então aqui serão somente adaptações de livros e mais para frente terá também o de contos. Eu vou falar somente adaptações para filmes, minisséries e animações, porque diversas obras do King viraram curta-metragens também, feito por alunos até de cinema e tal. Então acho que não cabe aqui, porque a maioria a gente não vai ter como achar para poder assistir, né? Então vamos começar? Eu escolhi fazer falando aí de acordo com a ordem cronológica que as obras do Stephen King saíram, e não na ordem cronológica do lançamento das adaptações, ok? Então a primeira adaptação que eu vou falar aqui é Castle Rock, que é uma série que teve 2 temporadas. E por que eu comecei falando sobre ela, né, e não sobre Carrie? Porque Castle Rock é uma série sobre o multiverso do Stephen King. Então tem diversas referências a vários livros do Stephen King. Então seria difícil encaixar ela em algum lugar aí. Ela tem a participação da atriz que fez a Carrie na primeira versão do filme. Tem também o ator que fez o Pennywise. E tem mais um monte de referências. É muita referência mesmo ao universo do Stephen King. Tem referência a Salem, tem referência a Iluminado. Na segunda temporada tem a história lá com a Annie Wilkes, que é do livro Misery. Então, assim, para quem já leu muitas obras do Stephen King, provavelmente vai pescar várias e várias referências aí. É lógico que é possível também encontrar na internet, porque já tiveram pessoas que falaram sobre todas as referências presentes na série. Mas eu que não li tantos assim, pesquei algumas, outras eu conhecia de ouvir falar. E eu acho que como fã do Stephen King é uma série interessante para você assistir, para pegar as referências, mas infelizmente ela não soube mesclar também aí todas essas referências, e acabou ficando um certo carnaval aí muito misturado, e ela acabou não seguindo à frente, né, e acabou aí com 2 temporadas só. Bem, agora vamos falar aí da primeira obra do Stephen King, né, que foi Carrie. Carrie tem mais de uma adaptação. Tem uma de 1976, que é, eu acho que é aí uma das mais clássicas e mais conhecidas. Tem uma versão de 1999, que na verdade se chama Carrie 2 e não tem nada a ver com a história do Stephen King, porque esse livro não teve uma continuação. Eles resolveram fazer esse filme aí com uma leve inspiração só, mas que não tem nada a ver com nenhuma obra do Stephen King. E essa recebeu o nome de A Maldição de Carrie. Tem um remake de 2002 que também é muito famoso, passava muito no SBT. E um segundo remake, né, que é de 2013 e não foi tão bem recebido aí. E eu honestamente não gosto muito também, que é o que foi estreado pela Chloe. E esse aí deve cair no esquecimento, gente. Se vocês tiverem que assistir mesmo, assista o de 76. Esquece que o de 99 e o de 2013 existiram, ok? Salem Slot, que aqui no Brasil recebe o nome de A Hora do Vampiro ou somente Salem, tem uma minissérie com 2 episódios de 1979 e posteriormente foi lançado aí como um filme longo, chamado Os Vampiros de Salem.
Em 1987, resolveram fazer uma sequência, né, chamado Os Vampiros de Salem: O Retorno. E essa aí também não tem nada a ver, né, com a obra, é aquilo que eles veem que algo performa bem e acabam querendo fazer uma continuação em filme que não tem nada a ver com a obra. E em 2004 fizeram um remake da série de 1979, que recebeu o nome de A Mansão Marsden. O Iluminado tem um filme, né, de 1980, aquele famoso, né, do Stanley Kubrick, que todo mundo conhece e que o Stephen King odeia, que é estrelado pelo Jack Nicholson. E porque ele ficou muito insatisfeito com esse filme, ele resolveu que ele mesmo ia fazer uma minissérie de O Iluminado. Sendo assim, ele lançou uma minissérie em 1997 com 3 episódios. E Stephen King não somente fez o roteiro, como também produziu essa série. Agora vamos falar de Creepshow. Creepshow é um filme de 1982 que consiste de 5 histórias curtas. 2 delas foram inspiradas em textos do Stephen King que foram publicados em 1976 e 1979, que se chamam Weeds and the Crate. As outras ele escreveu especialmente para o filme. Esse filme conta com a participação do filho do Stephen King, Joe Hill, fazendo o papel do menino Billy. Posteriormente, essas 5 histórias curtas foram adaptadas, né, para uma graphic novel. O livro A Dança da Morte tem uma minissérie com 4 episódios, de 1994, que dizem que é muito fiel ao livro. Inclusive, o Stephen King que fez o roteiro dessa minissérie. Saiu também uma série em 2020 com o nome The Stand. A Zona Morta tem um filme de 1983, que aqui no Brasil recebeu o nome de A Hora da Zona Morta, e também uma série de 6 temporadas, que rolou de 2002 a 2007, com 80 episódios, que recebeu o nome aqui no Brasil de O Vidente. Isso mesmo, aquela bem famosa que passava no SBT aos domingos. Ok, denunciei minha idade aqui, né? A Incendiária tem um filme chamado As Chamas da Vingança, que foi estrelado pela Drew Barrymore, bem pequenininha, lá em 1984. E como eles não aguentam ver um filme fazendo sucesso, que eles querem fazer uma sequência, né? Fizeram um chamado Vingança em Chamas em 2002, que saiu como uma minissérie em 2 episódios, cujo tem um filme de 1983 que rendeu até uma premiação para o diretor, mas eu honestamente, já lendo o livro e assistindo o filme, não gostei muito da mudança que eles fizeram no final. O Concorrente é um livro que foi escrito pelo Stephen King sob o pseudônimo Richard Bachman. A gente tem um vídeo explicando aqui para vocês sobre isso e eu vou deixar aqui no card para vocês verem. E esse livro foi adaptado para um filme com Arnold Schwarzenegger chamado de O Sobrevivente. A saga A Torre Negra, que teve seu primeiro livro lançado em 1982, ganhou uma adaptação em 2017, estrelado pelo Matthew McConaughey e o Idris Elba, que infelizmente não foi muito bem. Christine tem um filme de 1983 dirigido pelo John Carpenter. O nome aqui no Brasil é Christine, o Carro Assassino, e passava muito também no SBT, lá no Cinema em Casa, e provavelmente foi um dos meus primeiros contatos com o Stephen King, quando eu nem sabia quem era Stephen King, porque eu sempre assisti esse filme na infância. O Cemitério tem um filme de 1989 que se chama Cemitério Maldito, onde o próprio King fez o roteiro. Existe também uma sequência com o nome Cemitério 2 que eles inventaram de fazer em 1992, um remake de 2019 que não teve uma boa recepção aí pelos fãs, porque algumas coisas foram mudadas, e está em desenvolvimento aí um Cemitério Maldito 2, que não tem nada a ver com a obra do Stephen King. Eu não sei por que eles insistem nessas sequências. A Hora do Lobisomem tem um filme que o próprio King cuidou do roteiro, e ele pode ser encontrado tanto como A Hora do Lobisomem ou Bala de Prata. A Maldição do Cigano, ou somente A Maldição, né, já que mudou o nome depois, que foi escrito pelo King também sob o pseudônimo de Richard Bachman, tem uma adaptação de 1996 com o nome A Maldição. It, a Coisa, saiu primeiramente, né, como uma minissérie de 2 episódios e posteriormente, né, foi lançado aí como um filme longo, e teve também um remake que foi dividido em 2 partes. A primeira parte saiu em 2017 e a segunda parte é de 2019. Misery
O livro que foi lançado aqui no Brasil com o nome Angústia e agora leva o nome somente Misery. Tem um filme chamado Louca Obsessão, de 1990, estrelado pela maravilhosa e talentosa Kathy Bates. Inclusive rendeu um Oscar para ela. E como eu disse lá no início, né, é possível ver também uma versão da Annie Wilkes na série Castle Rock. O livro Os Estranhos tem uma adaptação de 1993 em formato de minissérie, com 2 episódios que também foi transformado em filme posteriormente. O nome do filme é Tommyknockers, Tranquem Suas Portas, e a personagem Becca Paulson, que originalmente era do texto As Revelações de Becca Paulson, e que foi incorporada aí à história de Os Estranhos, ganhou um episódio também na 3ª temporada da série The Outer Limits. O livro A Metade Sombria tem uma adaptação chamada Metade Negra, de 1993. O livro Trocas Macabras tem uma adaptação homônima de 1993. Jogo Perigoso, livro de 1992, ganhou uma adaptação original da Netflix em 2017, que é estrelada pela atriz Carla Gugino. Eclipse Total, conhecido lá fora como Dolores Claiborne, tem um filme também chamado Eclipse Total, que é estrelado pela Kathy Bates, a mesma atriz de Louca Obsessão. À Espera de um Milagre, um dos dramas provavelmente mais famosos do Stephen King, tem uma adaptação, né, de 1999 que leva o mesmo nome. Ela foi estrelada pelo Tom Hanks e ganhou mais de 15 premiações aí. E é sem dúvidas um dos meus filmes favoritos de toda a vida, apesar de eu ainda não ter lido o livro. Desespero, livro que também foi escrito sob o pseudônimo Richard Bachman, tem uma adaptação de 2006 com o roteiro do próprio Stephen King e estrelado pelo eterno Hellboy aí, Ron Perlman. Saco de Ossos, assim como várias adaptações de Stephen King, saiu primeiramente como uma minissérie de 2 episódios e posteriormente foi transformada em filme. Ela foi lançada em 2011 e é estrelada pelo eterno 007 Pierce Brosnan. O Apanhador de Sonhos tem uma adaptação de 2003 estrelada pelo Morgan Freeman. O Homem do Colorado serviu vagamente como inspiração para a série canadense Haven, dos mesmos criadores da série O Vidente. A série foi lançada em 2010 e se estendeu até 2015, sendo finalizada depois de 5 temporadas e 78 episódios. O livro Celular foi adaptado em 2016 para um filme que no Brasil recebeu o nome de Conexão Mortal, estrelado por John Cusack e Samuel L. Jackson. Love, a história de Lizzie, foi adaptada para uma série de mesmo nome com 8 episódios nesse ano, 2021. Ela foi adaptada pela Apple TV Plus, o roteiro é do Stephen King, a produção é do J.J. Abrams e é estrelado pela Julianne Moore. Sob a Redoma tem uma série que saiu de 2013 a 2015, sendo concluída depois de 3 temporadas e 39 episódios. Novembro de 63 foi adaptada para uma minissérie de 8 episódios com o nome do livro original, 11/22/63. Ela foi lançada em 2016, produzida pelo Stephen King e J.J. Abrams e estrelada pelo James Franco. Campo do Medo foi escrito pelo Stephen King e pelo seu filho Joe Hill. Foi originalmente publicado em uma revista em 2012 e ganhou uma adaptação em filme pela Netflix em 2019. Doutor Sono, a sequência de O Iluminado, ganhou uma adaptação de 2019 com roteiro e edição do mesmo diretor de Jogo Perigoso, o Mike Flanagan. Mr. Mercedes tem uma série baseada na trilogia do Bill Rogers, que é composto pelos livros Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e O Último Turno, levando aí o nome de Mr. Mercedes. Ela foi lançada em 2017 e tem 3 temporadas e 30 episódios. A última saiu em 2019. Outsider ganhou pela HBO uma minissérie que tem 10 episódios. Bem, gente, essas eram todas as adaptações aí de livros e até algumas histórias curtas que foram publicadas somente em revistas e não entraram em nenhuma coletânea. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês já assistiram alguma dessas, me diz aí qual é a sua favorita. Se tem alguma aqui que você não fazia nem ideia de que existia, me fala aí nos comentários também, que eu vou gostar de saber que esse vídeo foi útil para alguém.
E eu vejo vocês nos próximos vídeos e espero que vocês que assistiram esse estejam de volta aqui quando eu falar sobre adaptações de contos. Até a próxima, tchau!